Olá, boa tarde. Eu queria começar essa live falando de um poeminha do livro A Simetria Oculta do Amor, que a gente vai... Oi, Bruna, tudo bem? Eu já te chamo. Eu queria ler o poema da Bola de Ouro antes da gente começar essa live. Eu acho que tem muito a ver com esse amor cego encontrado em muitas relações de violência doméstica. Pelo amor que meu pai me deu, nada dei. Em criança, eu não soube avaliar o presente. Homem feito, fiz-me duro como um homem. Meu filho vai se tornando adulto, amado, com desvelo. Como nenhum outro, sempre no coração do pai. Dou o que outrora recebi àquele, de quem eu não descendo e nada recebo em troca. Quando ele se tornar homem e pensar como outro homem, seguirá como eu o seu próprio caminho. Pelo-ei em nenhuma inveja, sem nenhuma inveja, transmitir ao seu filho o amor que lhe entreguei. Meu olhar segue o jogo da vida, até as profundezas do tempo, cada qual arremessa sorridente a bola de ouro e ninguém a devolve às mãos daquele de quem partiu. Oi, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo certo, que bom estar aqui de novo. É E, verdade, muito bom. e que E hoje bonito a gente. começar. Então, eu escolhi. Eu estava com esse livro aqui na minha frente. E eu folhei ele um pouquinho, né? E caiu nessa página desse poema que eu gosto tanto do Bert, onde ele fala daquilo que recebemos, né? E eu acho que violência doméstica, quando a gente aborda o tema violência doméstica por si só, ele é extremamente pesado, né? Ele é extremamente conturbado, a questão da violência doméstica. Fechando a janela, tá muito vento. E trazer um pouco de leveza e não de busca pela culpa, né? Porque eu acho que as pessoas que são envolvidas em violência doméstica, elas sempre buscam um culpado, sempre buscam alguém para depositar tudo isso. E eu acho que trazer um pouquinho de leveza em relação a isso é importante, né? Talvez não precise mudar o caminho, e sim o jeito de caminhar. Sim. Eu acho que Uhum. é o mais sábio dos dizeres aí, né? Então, seja bem-vinda novamente. Para quem não conhece a Bruna é advogada militante das mulheres. É tão bom falar isso, né, Bruna? Tão, tão gostoso Sim, falar, tem um peso, né, em eu gosto desse relação a lugar. esse trabalho, porque então, porque traz a questão do empoderamento, traz a questão de qual é o meu lugar no mundo como mulher, né? E que lugar eu posso ocupar, né? Então, parece uma aliada, sabe? É como se tivéssemos juntas pela mesma causa. É bom, Sim. muito bom. Seja bem-vinda. O espaço é seu para falar desse tema que você tem a maior competência para falar e vamos aí trazer um pouco de luz para isso tudo. Uhum. Obrigada, Mariana. De fato, estamos juntas, né? Juntos aí. Oi, pessoal que está entrando, né? Sejam bem-vindos também. Estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente começou a outra live, né? Conversamos sobre feminino e feminismo na visão sistêmica.
E aí veio sim, esse assunto porque ele está, de alguma forma, intrínseco, né, nessa relação. Na verdade, os movimentos feministas, eles surgem, né, com essa necessidade também, né, pelos direitos das mulheres e também por buscar alguma solução, né, alguma compreensão diante das violências, né, que acometem as mulheres, né? Então, um tema acaba puxando a outra e aí resolvemos fazer essa live, então, só para violência doméstica, né? E aí, contextualizando um pouco, porque eu penso assim que a gente está vivendo esse momento ainda, né, de pandemia, então é importante falar que a maioria das pessoas já deve ter visto, inclusive, né, nos noticiários, que existe um aumento dessa violência, né, nesse período. Então, assim, esse aumento, na verdade, ele foi sentido em todos os países, né, que foram adotando essas medidas mais restritivas também de convívio social, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Então, logo nas primeiras semanas, foi percebido aí um grande aumento, né, da violência doméstica. No Rio de Janeiro foi registrado que aumentou cerca de 50%, né, lá no início já nossa, das pesquisas. É. E, e aí a gente fica com essa questão, né, o porquê que isso acontece. E aí muita gente me pergunta, né, gente que não está necessariamente na área, né, olhando para isso, familiares, às vezes perguntam, mas por quê, né? Porque chega a causar uma certa indignação, assim, né? Por que acontece tanta violência doméstica? A gente vê sim, os números, não só na pandemia, né? Mas já vinham, assim, continuavam numa crescente, né? E aí, a gente tem também, até para falar no Brasil de um modo geral, né? Para trazer um pouco de dados também, cerca de 11% foi o aumento, né? E isso é baseado mais ou menos na subnotificação, né? Porque é um fenômeno diferente, né? Os crimes contra a mulher, né? A violência doméstica, eles têm essa peculiaridade de que não se chega à notificação, né? Então a gente vê pela subnotificação, pelo que não chega, né? Pela uhum, denúncia que não conseguiu chegar nas instituições. Então, assim, essa questão é bastante delicada quando a gente fala nesse contexto de pandemia, porque é justamente, né, o que acontece? As pessoas estão em casa, né, estão respeitando em alguma medida, né, esse isolamento social. E aí você fica mais suscetível, porque a violência doméstica, ela é justamente essa que fala sobre essas relações de âmbito doméstico, né? Então, são pessoas muito próximas. sim, É algo que fala de relação íntima, né? Então, assim, é um companheiro com uma companheira, é um filho, é um pai, né? Um cunhado, um namorado, alguém próximo dessa relação, né? Então, assim, ela acontece nesse contexto. E se está todo mundo dentro de casa, né? Está talvez um pouco mais suscetível e ainda pior para chegar e para conseguir fazer alguma notificação, né? Porque daí se eu estou, por exemplo, com o meu perpetrador ali, né? Com uma pessoa que se já existe uma relação dessa, né? De agressão, por exemplo, dentro da minha casa, como é que eu vou tomar a coragem, né? De romper? Já é tão difícil, né? Em condições normais. Como é que eu vou fazer essa denúncia, né? Esse registro? E aí a gente teve algumas medidas, né, como a própria delegacia virtual, né, na maioria das comarcas, para facilitar esses. Só que já é um fenômeno que ele já era
percebido em momentos assim de maior convivência mesmo. Porque a violência doméstica, ela atinge os seus picos geralmente nos finais de semana e períodos de recesso e períodos noturnos. Então, quando as pessoas já estão em casa, né? Estão juntas. Então, assim, por quê, né? Por que isso acontece? E aí, esse grande porquê, às vezes, fica muito limitado nessas relações, né? Dessa pessoalidade, de tentar ver quem são essas pessoas que cometem, né, a violência doméstica, quem são essas vítimas. E aí eu penso que o primeiro convite, né, que a visão sistêmica nos traz e que eu acho muito valioso é essa questão de expandir mesmo o olhar, né, da gente conseguir olhar um pouco mais de fora, né, com uma visão mais ampla para todos os contextos, para os sistemas. Então não é estritamente, né, uma questão ali de um casal, por exemplo, né, de um homem e uma mulher que estão numa relação de violência, que ele agride ela, né? A gente olhar para os sistemas onde eles estão inseridos. Então, eles fazem parte Sim, de sistemas familiares, né? Cada um vem de um sim. sistema familiar e eles se encontram, eles formam um novo sistema, né? Eles estão em outros sistemas também, nos seus contextos, né? De escola, de amigos, no contexto social. Então, assim, a violência doméstica, ela não pode ser olhada de uma forma, assim, tão dos atores, né? Tão simplista, porque ela é complexa, né? E aí, assim como as Sim. relações humanas, né, de uma forma geral, a gente precisa de muito recurso, né, de ampliar muito esse olhar, porque elas são relações complexas. E aí, quando a gente olha para um sistema maior ainda, né, que é um sistema de sociedade, a gente percebe algo que nós conversamos um pouquinho também na outra live, né, que é a questão de uma sociedade patriarcal que nós vivemos, né? Então, assim, nós temos essa sociedade que ela é construída por uma lógica patriarcal, né? Há 7, 8 mil anos que ela está construída dessa maneira, né? Pelo que se tem registro, né? De estudos. Então, assim, isso também imprime na sociedade um modo, né? Uma lógica de se viver, né? Não que isso vá ser um fator direto, determinante, né? Mas isso também é mais um dos sistemas que está corroborando, né? Para que essas relações talvez operem numa lógica mais de violência do que de pacificidade, né? Então, assim, a Você sociedade sabe patriarcal... que quando você sabe Pode quando falar, você sai um fala pouquinho essa de... questão da sociedade, tá com um pouquinho de delay. Quando você traz essa questão da sociedade e até mesmo dos contextos um pouco mais amplos que através da visão sistêmica a gente consegue olhar, me remete muito aos casos práticos que eu já tratei em relação ao o que é violência doméstica, né? O que Uhum, é a violência doméstica, o que é a violência física, o que é a violência psicológica, o que é a violência verbal. Então, se a gente não olha esse contexto, né, a gente também não consegue entender o que é a violência de cada um, porque eu acho que tem um uhum, contexto muito peculiar de cada um. E eu acho que esse aumento, lógico que devido ao isolamento social, são gatilhos, né, uhum, que a gente percebe que acabam aumentando essa violência, mas a gente percebe também que depois de conceituado o que é cada um desses institutos, isso aumenta, né? Justamente porque a uhum, gente faz parte de uma sociedade patriarcal onde as pessoas muitas vezes convivem com essa violência, né? Seja ela verbal ou psicológica, né? Lógico que a física é mais fácil de identificar, mas a violência verbal e a violência até mesmo financeira, né? Porque eu acho que sim, tem muito isso ainda no Brasil,
né? Entre a questão da dependência da mulher em relação ao homem, e, e aí elas começam a identificar: ah, eu sofro violência, eu sempre sofri violência, né? E Uhum, muitas vezes eu me deparo com casos onde as pessoas falam assim, as mulheres falam assim: mas sempre foi assim uhum, no meu casamento, né? O casamento da minha mãe também foi assim. O casamento uhum. das minhas tias são assim, né? E até então não tinha problema com isso, né? E agora vem conceituar tudo isso para que olhem com isso, se isso é um problema. Isso é uma questão para a Exatamente. gente olhar, isso é uma questão para que haja mudança, né? E eu acho que Uhum, identificar isso já é um primeiro passo, conceituar isso é um primeiro passo, para que essas uhum, pessoas consigam identificar que dentro do seu casamento, que dentro do seu espaço, ela vive uma violência doméstica e ela não precisa viver essa violência doméstica, que ela pode optar por sair desse relacionamento, sair desse, que isso não é saudável. Eu acho que é o ponto primordial de, talvez antes a gente não via e não tinha noção de quão isso não era saudável e hoje a gente tem. deu uma travadinha agora para mim. Deu uma travada, né? Agora voltou. Voltou? É, você congelou um pouco, agora voltou. Aham, Então, essa questão que talvez não tinha noção de que isso não era saudável, né? E agora eles têm uma noção de que isso não é uhum, saudável, que isso pode gerar inúmeras consequências, tanto para ela, quanto para os filhos, quanto para a própria instituição familiar, né? Que fica meio exatamente. torta, né? Em relação a isso. Então, é bacana a gente Uhum, perceber essa questão da sociedade, né, desse conceito, porque esses conceitos de violência doméstica são recentes, não sim. são tão antigos assim, né? E a gente vê esses números crescer dessa forma, eu acho que um dos motivos de crescer dessa forma é justamente a identificação. Sim, sim. É, com certeza, pode ser um dos fatores, sim. E é interessante isso realmente, né? Quando você traz assim, né, dos sistemas, né, da pessoa que traz essa informação de, ah, mas sempre foi assim, né? Na minha casa, no meu sistema familiar, sempre foi assim, né? As mulheres ficam caladas. E por que que isso acontece também, né? E isso é interessante, porque daí por que que esse sistema tem essa crença também, né? Porque ele também está inserido nesses outros sistemas, né? Nesses contextos. Então, assim, eu acho que uma coisa está sempre interligada com a outra, né? A gente não Sim, consegue dissociar, assim, né? Inclusive o que acontece internamente, né? O que acontece nas relações micro, né? Que muitas violências domésticas ocorrem também por uma questão de relações de poder dentro dos seus núcleos, né, das suas casas, dos seus contextos familiares, do que acontece no macro, porque no macro também, sim, justamente, essa questão da lógica patriarcal, ela pressupõe justamente isso, essas relações de poder num contexto de sociedade. E aí a gente traz isso também para o nosso convívio, né? Para os nossos sistemas familiares. E aí, sim, realmente, isso precisa ser visto. E a pandemia talvez também tenha essa função, né? Ela vem com várias questões, né? Para a gente pensar. Assim, se a gente começar a olhar por esse lado positivo, assim, né? Do que quer nos mostrar, está evidenciando muitas questões, né? Que talvez a gente tenha deixado um pouquinho de lado, tenha ignorado ou simplesmente estava ok, né, vivendo e nos traz essa necessidade muito urgente de mudanças, né, de olhar para isso, de sim, desnudar essas questões que não são, não podem mais ser vistas como normais, né? Então, acredito que tem, assim, esse fator bem importante. E, e aí a gente percebe, né, então, o quanto isso influencia na forma cultural também, né? São processos, né? São sim, processos em que o indivíduo vai se constituindo
junto com o meio, né? E eu tenho estudado bastante também a educação infantil, né, no meu mestrado, e a minha orientadora, ela é uma psicóloga, não por acaso, né, assim, e não fui eu quem escolhi ainda, porque na minha universidade eles escolhem, né, conforme a intenção de pesquisa. E aí, Uhum. mas casou perfeitamente, né, porque eu tô amando mergulhar Uhum. nesses processos e me traz sempre uma reflexão dos dois lados, né? E aí a gente vai percebendo que o processo da constituição do indivíduo, ela se dá nessas relações sociais também, né? Então, a forma Sim. como eu conheço o mundo, a forma como eu conheço o real, né? Isso vai influenciar na minha forma de se constituir como pessoa ao longo da Com vida, né? certeza. E aí, como você diz, é, essas outras questões, né? Como estar mais tempo perto, né, das pessoas, isso são gatilhos, né? Mas não são Sim. uma causa, né? Não é um fator que Não é um acontece. fator. Sim. Isso. E aí, né, voltando a essa questão, né, dessa sociedade, então, patriarcal, com essa cultura, a cultura da violência, ela está muito presente nesse tipo de sociedade, né? Porque como que eu vou manter uma sociedade hierarquizada, né? Onde alguns grupos se colocam numa posição superior a outros? É por meio de uma cultura de violências, né? Então, assim, a violência, ela acaba fazendo parte dessa nossa constituição em vários tipos de relação, né? Então, inclusive a forma como a gente se comunica, né? Eu vi que no início da semana eu acompanhei a tua live com o Marcelo, né? Da comunicação não violenta. Uhum. Eu adoro, né? A comunicação não violenta, estudar esses processos e faz todo sentido com isso que a gente está falando, porque a forma como a gente se relaciona, aprende a se relacionar, ela se dá numa Sim. agressividade, né? Numa lógica de violência. Especialmente, né, quando a gente tem um projeto de sociedade, então, que nos impõe uma produtividade intensa, né? Concepções assim muito mercadológicas de viver, então, inclusive, às Sim. vezes tem direitos que se confundem com bens de consumo, né? A gente fica muito nesses Sim. individualismos, a gente perde, né, o coletivismo. E assim, quando eu estou muito né, enraizada nessa lógica individualista, como é que vai ser a minha comunicação com o outro também, né? Eu vou estar sempre com uma intencionalidade, eu não consigo estar ali verdadeiramente, né? Sem Porque eu nenhuma. estou Sem... sempre em competição, né? Eu estou sempre em Exato. competição com o outro, né? Eu ser mais que o outro, eu ter mais Uhum, que o outro, né? Então, essa questão do individualismo, até mesmo do capitalismo, eu falo que a roupa do capitalismo, ela serve muito bem para bens e consumos, uhum, né? Agora, não serve para pessoas, né? Não uhum, serve. Então, e a gente tenta, já faz um tempo, a gente tenta vestir essa roupa, né? Do ter mais coisas quer dizer uhum. ser melhor, né? Eu acho que isso trouxe um perigo muito grande para a sociedade, onde as pessoas estão no seu limite, né? No Uhum, seu limite de esgotamento. Então, assim, eu não posso ficar parada. A gente está sentindo isso, essa questão do isolamento social, onde a gente tem que fazer menos, né? E fazer em casa, né? As pessoas, a maioria das pessoas estão em casa, então tem que fazer menos e fazer em casa. E isso tem perturbado muitas pessoas, porque essa inquietude e essa questão de eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, né? Então, uhum, eu entendo que tem grande parte da população aí, tem uma boa parte da população que precisa continuar trabalhando, precisa continuar na linha de frente. Mas a gente percebe um outro lado também, onde as pessoas têm que ficar mais em casa, as pessoas que conseguem, né, ficar em casa e fazer o home office, né, estudar em casa, tudo, tem essa necessidade o tempo todo de estar produzindo, né? Eu não posso sentar e ler sim, um livro, ou eu não posso sentar quieta, fazer nada,
né? Hoje eu não vou fazer nada, né? Então, assim, no Uhum. começo da quarentena, eu mesma senti muito essa questão de produção. E eu falei assim, no começo da quarentena, eu falei, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar um tempo sem fazer nada, né? Eu tenho os processos, vou tocar os processos daqui de casa, vou olhar as crianças, porque a minha preocupação maior era as crianças em relação à escola e como eles iam sentir tudo isso. E quando as coisas se organizaram, eu falei: Uhum. pronto, agora eu posso me colocar a serviço. Sim, ah, Pronto, agora eu posso fazer. tá travando um pouco. Tá travando? Ai, deixa eu ver se eu. Eu vou. Aí, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Bom, voltou. Então, É. Então, é mais essa questão da Uhum. produtividade. Eu vou fazer uma live na semana que vem com um sociólogo que foi meu professor da faculdade, tudo, maravilhoso e tem essa visão, né, de cooperação e competição, Uhum. né, esse novo paradigma. E a gente está vendo que se a gente não cooperar, a gente não vai sair do lugar. Sim. Se a gente não É. colaborar com o outro, a gente não sai do lugar. Uhum. Sim, e aí justamente que eu queria entrar, né? Porque como é que a gente rompe essa lógica, né? E é onde que a gente, principalmente, né, que está buscando esses outros métodos, né? Até onde que a gente está se permitindo viver realmente por uma lógica um pouco mais desacelerada, né? Observando todos esses processos também. E aí a visão sistêmica, né, que ela traz muito a questão da cultura da paz, né, da gente buscar essa cultura da paz, assim como a comunicação não violenta, assim como outros recursos que nós temos, né? E aí eu penso que, por isso que eu digo que são muito mais filosofias de vida do que propriamente ferramentas, assim, né, que a gente vai usar na nossa profissão do dia a dia. Porque se eu estou buscando a cultura da paz, eu estou buscando justamente essa lógica oposta a essa cultura da violência, né? Então, para eu conseguir fazer essa transposição, isso tem que se dar, voltando, né, na minha fala, a um nível macro também, né? Então, não só nessas relações, observando essas relações. É muito importante isso, a gente começar a observar com os clientes, né? Tentar trazer essa consciência com a nossa própria área de atuação profissional, né? No próprio direito, né? Que vem justamente constituído dentro de uma lógica patriarcal, muito de uma cultura de violência, de Sim. beligerância, né? E aí, para a gente trazer esse novo olhar, que na verdade é um resgate, né, desse olhar para as nossas humanidades, né? Justamente é, não ser somente pontual, né? Claro que existe um caminho para a gente percorrer. A gente vai na instituição, a gente vai nesses núcleos, né, familiares, porque se apresenta para a gente, né? Mas também a gente tem que ter a consciência desses processos de sociedade, né? E buscar, se eu quero essa transformação de culturas, né, para operar numa cultura da paz, eu tenho que pensar em qual projeto de sociedade que eu estou defendendo também, né? Sim, Então, com essas certeza. são reflexões que eu queria trazer, assim, porque acho que isso faz parte o tempo inteiro, porque senão a gente pode estar operando numa lógica ainda muito de enxugar gelo, né? E acho que o objetivo agora é a gente buscar mecanismos mais de prevenção, de opa, alguma coisa está errada aqui, né? Vamos buscar superar isso. Mas para superar, a gente tem que ir lá na raiz, né? A gente tem que vir Sim. esse modo assim mais preventivo mesmo, Eu gosto porque de, eu gosto de dizer assim, quando a gente fala de violência doméstica, quando eu falo
com alguns clientes sobre violência doméstica e eu pergunto para eles, né, o que é a violência doméstica para eles, na concepção deles, na maioria de mulheres, lógico, que vêm até mim e buscam a medida protetiva ou buscam algum tipo de proteção. E eu olho para isso e pergunto para ela o que é dentro do sistema dela, o que é a violência doméstica, né? E quando eu trago essa questão da sociedade, essa questão de mudança de olhares para tudo isso, fica muito evidente essa transformação da sociedade em relação à própria justiça, né? Onde a busca pela paz é constante, a busca pela paz já virou, sabe o direito à felicidade, né? Que a gente Uhum. tanto fala dentro do direito que virou quase moda em relação à questão da afetividade, à felicidade. Então, todas essas questões. E a busca pela paz é mais uma delas. Mas Uhum. eu acho que não pode vir do Estado, não é que não pode vir, mas a impressão que eu tenho é que a gente estaria enxugando gelo. Se vem do Estado, da mão do Estado, até a sociedade. Eu acho que tem que fazer o caminho contrário. Tem que vir da comunidade, vir Uhum. desses diálogos e desse querer. Porque se a pessoa não quer, né? Se a pessoa não quer, ela não. Aquilo não vai fazer sentido para ela, né? Aquilo tudo não Perfeito. vai fazer sentido para ela. Então, esse querer, e quando eu pergunto para elas o que é violência doméstica, a segunda pergunta você quer, qual é a mudança que você quer na sua vida? E a maioria delas fala, eu quero paz, né? Eu quero ter paz na minha vida, eu quero chegar em casa e poder ser um lar, poder ter uma tranquilidade, né? Porque hoje eu tenho a tranquilidade dentro do meu trabalho, eu tenho a tranquilidade fora da minha casa, né? E quando elas pensam em casa, em lar, elas não pensam em paz. Elas pensam Uhum. em toda essa violência, em toda essa conturbada, essa vida conturbada. Então eu acho que esse movimento tem que ser da sociedade, tem que ser da comunidade, né? A gente fala muito de trabalho de formiguinha, mas eu mudo o meu sistema, né? Eu mudo o meu sistema um pouquinho para que o meu sistema mude outro sistema e assim vai. Sim. Eu concordo contigo plenamente, porque se a gente transfere, né, essa responsabilidade para um terceiro, a gente continua nessa lógica patriarcal, né, de que um Sim, grande pai vai resolver os meus problemas. exato. Então, é justamente isso. O que eu quero dizer é nessa questão de tomar sempre a consciência sobre tudo que envolve, né? Então, até para não culpabilização, né? Porque muitas vezes chegam pessoas que sofreram alguma agressão, né? Mulheres que chegam assim com uma culpa, né? Como se fosse algo delas, né? Que assim, eu provoquei uma situação, Sim, aconteceu algo assim, né? Foi culpa minha, porque eu não respeitei, porque eu não obedeci. E aí entender que existe uma questão muito maior, né? Um sistema todo complexo, vários sistemas, né? Que interagem aí para as dinâmicas que vão ocorrer, né? Então, sim, assim, é justamente ter esse olhar sempre atento. É porque a gente, quando fala, né, de violência, de violência doméstica, a gente está sempre falando de muitas dores, né? E olhar para essas dores é muito difícil. Então, é a mesma coisa quando a gente olha, né, para o nosso núcleo é, ali da nossa relação, né, com uma outra pessoa, como é difícil olhar para essa dor, é difícil olhar num sistema maior também, né? É sim. muito, muito dolorido. Mas é necessário, né, para que a gente consiga é, começar a promover essas mudanças, né, essas transformações, né?
E aí trazendo justamente para esse eu posso fazer um pouquinho diferente do meu sistema, né? Voltando ali nessa questão E aí do. eu acho que entra a transformação entre culpa e responsabilidade, não responsabilidade por ter sido agredida ou responsabilidade por ter feito algo, nada disso. Uhum, Responsabilidade pela mudança, uhum, responsabilidade de tomar as rédeas da vida, né? De ser uma pessoa, de ter uma autonomia onde falar assim, peraí, chega, entendeu? uhum, Agora, de agora em diante, eu vou fazer diferente. De agora em diante, eu vou fazer de uma forma onde eu não atraia mais esse tipo de perfil, esse tipo de homem, e eu não permita também que esse tipo de homem faça esse tipo de coisa comigo, faça qualquer tipo de violência comigo, né? Então, assumir as responsabilidades, que eu falo que é sim, muito diferente de encontrar culpados, porque você sai da vitimização, você para de olhar essa questão como vítima e agressor apenas, né? uhum, E você traz a responsabilidade de dois adultos onde você é capaz de mudar, você é capaz de fazer diferente, né? Por isso que eu falo tanto dessa questão do querer, né? Porque sim, fazer diferente requer um pouco, requer o querer, mas requer um pouco de trabalho, né? Requer um pouco, até mesmo para você, muitas vezes você tem que sair, como o Beth mesmo fala, da questão da boa consciência e da má consciência. Então você tem que sair dessa boa consciência, né? E falar assim, não, de agora em diante, essa dor, né, que era da minha família, que era de todas as mulheres da minha família, agora para mim vai ser diferente. Essa dor, eu vou uhum, transformar essa dor em uma força, né? Eu uhum, acho que o caminhar disso, da violência doméstica, lógico, a questão da que eu falei, da identificação, esse uhum, caminho de você conseguir dar nomes e conceitos àquilo que acontece no dia a dia. Você conseguir olhar para isso e falar: olha, isso não é saudável. Isso não é uhum. saudável. Então, de agora em diante, eu vou fazer diferente. E a transformação, a questão da responsabilidade, eu acho que é o mais importante nesse caminhar aí. Sim. E eu penso que isso seja primordial, inclusive, para a gente estar disponível, né, e aberta justamente para essas novas formas de lidar com esse tipo de conflito, né, com a própria violência doméstica. Porque quando eu não consigo reconhecer isso, né, o que, que me acontece muitas vezes? Eu tô com aquela dor, né? Aquilo é muito ruim, aquilo é muito pesado. E o que, que eu quero fazer? Eu quero me livrar, né? Eu quero Sim, passar essa dor para outra pessoa, porque aquilo ali é muito ruim para mim. E aí eu entro na lógica da retribuição, né? Eu quero jogar aquela dor para aquele que me fez mal, né? E aí vem nesse sentido de uma lógica de vingança, é o que a gente fala dessa justiça meramente retributiva, né? Muito punitivista. E aí, quando eu tomo um pouco de consciência sobre esses processos e essa autorresponsabilidade, né, de sair da vitimização e não, claro, né, como você falou também, isso não exime de uma responsabilidade de um sistema não. penal que existe, né, de outras questões, Hum. mas é nesse sentido mesmo, né, de estar disponível para tomar a sua vida e também para permitir com que seja olhado também para essa pessoa que cometeu a agressão, né? Porque a gente Sim, precisa, né, ter esse olhar sensível, né, para quem é perpetrador, a gente usa esse nome, né, os perpetradores, é, para que isso seja trabalhado de alguma forma, né? Porque isso tem que se trabalhar. A gente não pode ficar simplesmente isolando, né? Porque daí a gente está excluindo, né? sim, E tudo que vai ficando excluindo, isso vai crescendo, né? Porque a gente não está olhando verdadeiramente para daquele processo que está acontecendo. O João fala aqui da justiça sim, da justiça restaurativa, restaurativa. né? Com certeza. E, É. com E certeza. essa questão que você
você trouxe, eu lembro quando eu estudei trauma, né, vem a minha memória de só traumatiza aquele que foi traumatizado, né? Então, Uhum. aquele que geralmente, quando a gente fala de perpetrador, quando a gente fala de o vilão da história, provavelmente ele também sofreu algo desse tipo, também está no sistema dele algo em relação a isso. E se a gente não tira, não olha com essa questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade, da transformação dessa dor em força, a gente também mantém essa pessoa como vítima e provavelmente, no que a gente percebe no nosso trabalho, no dia a dia, a gente vê que essa história se repete com essas mesmas, Sim. com essa pessoa. Ela só procura um outro parceiro, mas esse próximo parceiro também tem o mesmo perfil, né? Uhum. Então a gente vê que a história se repete inúmeras vezes, porque a vítima sempre procura o perpetrador, né? E o perpetrador procura aquele estereótipo de vítima, né? Então Sim. é uma busca entre essas pessoas. Então, se a gente não fizer esse trabalho junto, então não adianta só. Eu falo que o trabalho do advogado sistêmico vai muito mais além, justamente por essa postura, né? Porque não adianta só eu ir fazer uma medida protetiva, né? Proteger essa pessoa e nada fazer por ela. Porque o Uhum. próximo relacionamento que ela tiver, ela vai repetir o mesmo padrão. Exatamente. Você falou, né, do trauma. Você viu, inclusive, né, a gente conversou que tô lendo essa semana, inclusive, o livro do Franz Rupert, né? E Sim, justamente lembrei dessa situação, né, da vítima muitas vezes, né, traumatizada, e daí tem várias relações, né, que podem desencadear, por exemplo, alguns mecanismos de sobrevivência, né? Então, às vezes, aquela pessoa que sofreu um trauma, ela vai operar dentro de um mecanismo de sobrevivência na vida dela. E, às vezes, uma vítima de violência doméstica, ela pode estar dentro dessa lógica, né? Por exemplo, agora quando você fala da repetição, me lembrei disso. Uma questão assim de justamente de ser submissa, né? De se colocar nesse lugar de submissão para não ser sim, agredida, né? Então, sim. assim, é um mecanismo de sobrevivência, porque talvez eu fui muito agredida em algum momento, eu vou, no meu relacionamento, manter essa postura de submissão, e isso a nível, né, inconsciente, celular, né? Sim. Para que eu não seja agredida daquela forma de novo. Só que aí outras violências também vão agindo, né, nesse contexto. Então, é muito E importante muito mesmo. provavelmente o trauma geralmente reflete também nessa questão de se eu fui agredida, né, e se agiram comigo dessa forma, eu me torno uma pessoa agressiva para fazer a questão da estratégia de sobrevivência novamente. Eu faço uma casca, né, ao Uhum, meu redor e eu agrido todas as pessoas. Então, eu não consigo restabelecer nenhum tipo de relacionamento justamente pela forma como eu me posiciono, né? Porque uhum, se agiram comigo dessa forma, é assim que eu vou agir daqui para frente, né? Então, sim, e tudo isso é muito inconsciente. A gente uhum, não tem consciência, porque quando a gente traz isso à luz, quando a gente torna isso consciente, nenhuma pessoa que foi agredida vai querer agredir o outro, né? Se sim, isso é consciente. Ao contrário, ela vai fazer de tudo para que as pessoas não agridam, né? Ou não tratem com agressão, para que isso não se repita, para que ela encerre o ciclo ali, né? uhum, Termina o ciclo. Por isso que a gente fala tanto de trazer a consciência, trazer luz para isso tudo, porque é o rompimento do ciclo, né? Se esse sim, ciclo e os ciclos são sistêmicos, então uhum, vem da família, vem a questão do sistema onde você está inserido, então uhum, vem nessa repetição de padrão. E quando a gente fala de trazer consciência, trazer a luz, é para que você enxergue tudo isso
e rompa esse ciclo. E o Bert fala, o Bert, o Franz Rupert, você vai ler, você vai ver dessa questão da boa consciência, da má consciência, num movimento de autonomia, num movimento onde eu me torno adulto, seguro, né? E eu consigo escrever uma própria história, eu consigo escrever a minha história, né? Que eu acho fascinante quando a gente estuda trauma, é justamente isso, porque é um rompimento e é como se o mundo se abrisse à sua frente, né? Para que você pudesse escrever a história com a sua caneta, da cor que você quer, do jeito que você quer, né? Descobrir tudo isso. Eu acho que é o mais bonito de tudo em relação aos traumas. Isso é incrível mesmo, porque esses ciclos, né, inclusive, por pesquisa, se tem que eles levam de 7 a 9 anos para serem rompidos, né? E não é só o tempo também. Opa, me caiu um fone, mas eu tô ouvindo. Não é só o tempo, né, que faz com que rompa, né? Não é esse lapso, assim. Então, pode ser que tenha gente que vai passar muito mais do que esses 9 anos. Sim. Talvez tenha gente que vai tomar essa consciência antes, né? É justamente por quê? Porque tem que ser trabalhado, né? Isso tem que ser Tem que visto, ser porque trabalhado. senão volta, vai repetir o padrão, vai repetir, se não com a mesma pessoa, com outras, né? E aí a importância dos profissionais trabalharem também com essa postura do não julgamento, né? Para a gente conseguir realmente dar uma ajuda sadia para essa pessoa, né? E Sim. não forçar também, assim, né? No sentido de por que você não sai, né, dessa relação? Você tem que romper agora, né? E aí não são medidas judiciais que fazem com que esse ciclo rompa, justamente, Não, né? Deixa eu só, vou pegar aqui meu fonezinho, então. tá bom. Pronto. E, Essa questão é muito bom a gente falar dessas questões do respeito também, porque envolve um querer e um conseguir, né? A gente só consegue querer e a gente só consegue dar esse primeiro passo de romper com tudo isso se a gente tiver a possibilidade na nossa frente de um novo caminho. E isso, a gente aborda a questão da violência financeira, que muitas vezes as mulheres se sentem presas a essas situações, a essa violência, né, em relação a reconstruir a vida, né, a dar esse primeiro passo. Então, redes de apoio, é, essas questões de rede de apoio mesmo à mulher, né, para que ela consiga dar esse primeiro passo, é muito importante ela encontrar e olhar isso como uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Eu falo que reconstruir a vida, começar de novo, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, tem que ser para algo, um propósito maior. Tem que ser para um propósito maior. Então, se há um propósito maior, onde eu tenha vislumbre a possibilidade de ser mais feliz, de conseguir criar os meus filhos, porque a gente, a partir do momento que a gente vira mãe, a gente cede a qualquer coisa para eles, né? Mas o Bert fala muito dessa questão do casal vem primeiro, né? A precedência do casal nisso tudo. Ixi, travou. Tá ouvindo? Acho que travou. Você tá me ouvindo, Bruna? oi, tinha dado uma travada, mas agora eu acho Ah, que eu entendi o geral. então tem essa questão de vislumbrar. Então, eu acho que importantíssimo essas redes de apoio que estão se formando. Uhum. Eu acho que você se incluir numa rede de apoio, a partir do momento que você perceber que há uma violência ou que há algo que não está sendo saudável dentro do seu relacionamento, você pedir ajuda, você conseguir ir através dessas redes de apoio e se conectar com essas redes de apoio para que
você consiga vislumbrar num futuro próximo alguma possibilidade de tomar uma atitude, sair de casa e reconstruir a vida. Exatamente. Isso é muito importante. E aí, mais uma vez, a questão do profissional de se colocar ao lado, que a gente fala muito, né, na sistêmica, para justamente acompanhar esse processo, né, dessa pessoa nessa retomada dessa autonomia dela. Sim. Tá oscilando aqui, né? Tá Eu travando, não sei travou se agora. Você tá me ouvindo? Ah, não, eu tô te ouvindo. eu Aí, tô. voltou. Oi? Tá certo? Oi, voltou. Ah, então tá. Mas, Não, eu mas é escuto. isso A sua mesmo. imagem de vez em quando congela, mas eu escuto. Ah, então tá. Ah, então eu sigo falando. Mas é isso, né? E eu acho que a gente já está quase indo para o final também, mas de empoderar essa pessoa para que você esteja junto para mostrar esses recursos, né? Para trazer esses caminhos, né? Para onde que pode ter esse suporte, se é financeiro, essa necessidade é financeira, Sim. essa necessidade é de apoio para um cuidado, né? Com filhos. E aí tem, mais uma vez, a questão falando de necessidade de comunicação não violenta, né? Eu preciso escutar o que aquela pessoa Sim. de fato precisa e não querer dizer o que ela precisa. Senão pode ser muito simples um caso que me chega, né? Eu só falo assim, ó, as medidas são essas, pronto. Sim. E aí a gente retoma o assunto. Vai ser totalmente nesse sentido de que quando eu vou dando esses apoios, mas vou respeitando o verdadeiramente sair, né? Romper esses ciclos em algum momento, né? Talvez algumas questões venham até a consciência, não todas, né? Mas é um processo e isso que é interessante, né? Eu acho que a gente fala muito também essa questão, esse posicionamento de como ajudar em ordens da ajuda. A gente trabalha muito essa questão da ordens da ajuda, o advogado sistêmico como um profissional da ajuda mesmo, né? E esse posicionamento, né? Talvez muitas pessoas chegam e já colocam, sai dessa, né? Sai desse relacionamento, né? Olha, se for o caso, eu te ajudo financeiramente, né? E aí a gente tem que ver a questão das ordens de ajudas para que ela saia com dignidade, para que ela retome a sua vida com dignidade, né? Para que ela dê esse primeiro passo sem depender do outro, né? Sem essa dependência do outro. Uma coisa é a gente aceitar uma ajuda no sentido de que eu vou dar esse primeiro passo. Outra coisa é você impor algo que para ela já é muito conhecido, então ela fica com o pé Uhum. atrás de novo, né? Porque essas imposições já tem dentro do sistema dela, já tem dentro do relacionamento dela, né? O relacionamento com violência, ele é impositivo o tempo todo, né? Você Uhum. não tem um querer, você não tem a sua voz, né? Então, Uhum. você sair de um relacionamento, de uma dependência do marido impositiva e ir para outro impositiva, a pessoa fica com o pé atrás na hora, né? Então, isso é Sim. muito importante de como ajudar. Então, se você que está assistindo tudo, que quer ajudar essas pessoas que passam por violência doméstica, pesquisem um pouquinho como eu posso ajudar essas pessoas, de que lugar eu posso ajudar, né? Como eu posso oferecer essa ajuda? Eu acho que essas Uhum. redes de apoio trabalham muito essa questão de como oferecer ajuda e como essa pessoa pode se reerguer de uma forma digna para que ela recomece a sua vida.
E eu acho que é isso que é importante, porque o querer ajudar é o primeiro passo, mas como ajudar tem que vir em seguida, né? Tem que vir o como para que essa ajuda seja eficiente, eficaz e não continue nesse lugar de vítima, nesse lugar de dependente do outro, né? Nesse lugar de submissa mesmo, né? Então eu acho que a gente Uhum. precisa aprender a ajudar, que é a melhor caminho aí, né? A gente já está acabando, já passou também rapidinho de novo, né? Queria te Uhum. agradecer de coração por ter vindo aqui, por ter aceito o meu convite novamente para a gente falar sobre esse tema, que eu acho que é importante que seja dito, seja conversado, para que as pessoas tenham consciência e tenham consciência também de como ajudar, né? Como dar esse primeiro Uhum. passo, como olhar para isso, como olhar esses relacionamentos sem sentir dó, né? Porque eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o relacionamento que, que está dentro do sistema, que isso tudo faz parte de um contexto muito maior. Uhum. A gente fala muito da revitimização, né, como um lugar de reprodução de violências, pensando numa questão muito agressiva. Mas quando você traz isso, é justamente eu posso imprimir uma violência sendo muito bonzinho, né, querendo fazer tudo pela pessoa Sim, também, sim, né. Então, eu acho que essa sim. reflexão enquanto profissional, né, que está nessa área, acho que ela é bem válida mesmo. Mas, Mari, como está terminando, então te agradeço também muito pela oportunidade de estar aqui de novo. Foi muito bom, prazer. E estou sempre à sua disposição. É ótimo conversar contigo. Obrigada, Muito obrigada bom. quem estava aí com a gente. Obrigada, obrigada a todos. Um beijo, Beijo. Bruna.